Conversando com Deus, Livro 2, Capítulo 12. Parte 1. Isso é maravilhoso. O que o Senhor disse é simplesmente maravilhoso. Eu gostaria que o mundo pudesse entendê-lo, acreditar nisso. Este livro será útil nesse sentido. Portanto, você está tendo um papel, fazendo a sua parte no que diz respeito a elevar a consciência coletiva. É o que todos devem fazer. Sim. Podemos passar para outro tema agora? Eu acho que é importante falarmos sobre essa posição, essa ideia das coisas que o Senhor disse há pouco que queria justamente apresentar. A posição a qual me refiro é a tomada por muitas pessoas de achar que os pobres receberam o suficiente, de que devemos parar de lançar impostos sobre os ricos, de fato penalizando-os por trabalhar duro e ser bem-sucedidos para dar ainda mais para os pobres. Essas pessoas acham que os pobres são pobres basicamente porque querem ser. Muitos nem mesmo tentam melhorar de vida. Preferem mamar na teta do governo a assumir a responsabilidade por si mesmos. Há muitas pessoas que acham que a redistribuição de renda, o partilhar, é um mal comunista. Elas citam um manifesto comunista, de todos de acordo com a sua capacidade para todos de acordo com a sua necessidade, como evidência da origem satânica da ideia de garantir a dignidade humana básica para todos, através dos esforços de todos. Essas pessoas acreditam em cada um por si. Se lhes dizem que esse conceito é cruel e desumano, elas se defendem com a afirmação de que as oportunidades batem à porta de todos igualmente. Dizem que nenhum homem opera com uma desvantagem inata, que se eles puderam ser bem-sucedidos, todos podem. E se alguém não pode, é por sua própria culpa. Você acha que esse é um pensamento arrogante, baseado na ingratidão? Sim, mas o que o senhor acha? Eu não tenho julgamento a esse respeito. Isso é simplesmente um pensamento. Há apenas uma pergunta importante em relação a esse ou a qualquer outro pensamento. É útil para você pensar assim? Em termos de quem você é e quem deseja ser. Esse pensamento lhe é útil? Olhando para o mundo, essa é a pergunta que as pessoas têm de fazer. É útil para nós termos esse pensamento? Eu observo que há pessoas, de fato, grupos inteiros de pessoas, que nasceram com o que vocês chamaram de desvantagem. Isso é claramente verdade. Também é verdade que, em um nível metafísico muito elevado, ninguém está em desvantagem, porque cada alma cria para si mesma as pessoas, os eventos e as circunstâncias de que precisa para realizar o que deseja. Você escolhe tudo: seus pais, sua terra natal e todas as circunstâncias que cercam a sua reentrada. De igual modo, durante toda a sua vida, você continua a escolher e a criar pessoas, eventos e circunstâncias que visam a lhe proporcionar as oportunidades exatas, certas e perfeitas que agora deseja para conhecer-se como realmente é. Em outras palavras, ninguém está em desvantagem, dado que a alma deseja realizar. Por exemplo, a alma pode desejar trabalhar com um corpo defeituoso em uma sociedade repressiva ou sob grandes limitações políticas ou econômicas para produzir as condições necessárias para realizar o que pretende. Portanto, vemos que as pessoas realmente enfrentam desvantagens no sentido físico, mas que na verdade essas são as condições certas e perfeitas metafisicamente. Na prática, o que isso significa para nós? Deveríamos oferecer ajuda às pessoas em desvantagem ou simplesmente perceber que, na verdade, elas estão exatamente onde desejam estar e por isso permitir-lhes suportar o seu próprio karma? Essa é uma pergunta muito boa e muito importante. Em primeiro lugar, lembre-se de que tudo o que você pensa, diz e faz é um reflexo do que decidiu sobre si mesmo, uma afirmação de quem você é, um ato de criação em sua decisão de quem quer ser. Eu repito isso porque é a única coisa que você está fazendo aqui. Esse é o seu objetivo. Não há nada mais acontecendo, nenhuma outra coisa para a alma fazer. Você está tentando ser e experimentar quem realmente é e criar isso. Está se recriando em todos os momentos do agora. Dentro desse contexto, quando você encontra uma pessoa que parece, nos termos relativos como é observado em seu mundo, estar em desvantagem, a primeira pergunta que tem de fazer é: quem eu sou e quem escolho ser em relação a isso? Em outras palavras, a primeira pergunta quando você encontra uma pessoa em qualquer circunstância deveria ser sempre: o que eu desejo aqui? Você ouviu isso? Sua primeira pergunta tem de ser sempre: o que eu desejo aqui? E não o que a outra pessoa deseja aqui. Esse é o insight mais fascinante que me foi fornecido sobre o modo de proceder nos relacionamentos humanos. Vai contra tudo o que sempre me ensinaram.
Eu sei, mas o motivo pelo qual seus relacionamentos estão tão confusos é que você sempre tenta descobrir o que a outra pessoa deseja e o que as outras pessoas desejam, em vez do que você realmente deseja. Então tente decidir se deve dar isso a elas, e é assim que decide, vendo o que pode desejar delas. Se acha que não deseja coisa alguma delas, o principal motivo para dar-lhes o que desejam desaparece, e você raramente lhes dá. Se, por outro lado, acha que há algo que deseja ou pode desejar delas, seu instinto de sobrevivência se manifesta e você tenta dar-lhes o que desejam. Depois você se ressente disso, especialmente se a outra pessoa acaba não lhe dando o que você deseja. Nesse jogo de interesses, você estabelece um equilíbrio muito delicado. Satisfaça as minhas necessidades e eu satisfarei as suas. Contudo, o objetivo de todos os relacionamentos humanos entre nações, assim como entre indivíduos, não tem nada a ver com isso. O objetivo de seu relacionamento sagrado com as outras pessoas, os outros lugares ou outras coisas não é descobrir o que desejam ou do que precisam, mas o que você deseja ou do que precisa agora para evoluir, ser quem deseja ser. É por isso que eu criei relacionamentos com outras coisas. Se não fosse assim, você poderia ter continuado a viver em um vácuo, em um vazio, na totalidade eterna de onde veio. Contudo, na totalidade você simplesmente é, e não pode experimentar sua consciência como algo em particular, porque na totalidade não há nada que você não seja. Então, eu inventei um modo de você se recriar e saber quem é em sua experiência. Fiz isso fornecendo-lhe, primeiro, a relatividade, um sistema no qual você pode existir como uma coisa em relação à outra. Segundo, o esquecimento, um processo pelo qual você se submete voluntariamente à amnésia total para que não possa saber que a relatividade é apenas um truque e que você é tudo. Terceiro, a consciência, o estado de ser no qual você evolui até ter a consciência plena e tornar-se o Deus verdadeiro e vivo, criando e experimentando sua própria realidade, expandindo-a e explorando-a, mudando-a e recriando-a à medida que vai expandindo a sua consciência até novos limites, ou digamos, a ausência de limites. Nesse paradigma, a consciência é tudo. A consciência, aquilo de que você realmente está consciente, é a base de toda a verdade e, portanto, de toda a verdadeira espiritualidade. Mas qual é o objetivo de tudo? Primeiro, o Senhor nos fez esquecer de quem somos, para que possamos nos lembrar de quem somos? Não é bem assim, para que vocês possam criar quem são e quem desejam ser. Esse é o ato de Deus ser Deus. Sou eu sendo eu, por intermédio de você. Esse é o objetivo de toda a vida. Por seu intermédio, eu experimento ser quem e o que sou. Sem você, eu poderia saber disso, mas não experimentá-lo. Saber e experimentar são duas coisas diferentes. Eu sempre escolherei experimentar. De fato, faço isso, por seu intermédio. Eu acho que perdi o fio da meada aqui. Bem, é difícil manter Deus preso a um assunto. Eu tento a me expandir. Vamos ver se podemos voltar um pouco. Assim, o que fazer em relação aos menos favorecidos? Em primeiro lugar, decidir quem e o que você é em relação a eles. Em segundo, se você decidir que deseja experimentar-se como sendo ajuda, amor, compaixão e dedicação, veja como pode ser essas coisas de uma forma melhor. E note que a sua capacidade de ser essas coisas não tem nada a ver com o que as outras pessoas estão sendo ou fazendo. Às vezes, o melhor modo de amar e ajudar uma pessoa é deixá-la em paz ou dar-lhe poder para ajudar a si mesma. Isso é como um banquete. A vida é um grande prato e você pode dar-lhe uma grande oportunidade de se servir. Lembre-se de que a maior ajuda que você pode dar a uma pessoa é fazê-la despertar, lembrá-la de quem realmente é. Há muitos modos de fazer isso. Às vezes com um pouco de ajuda, um empurrão, uma sacudidela, uma cutucada, e em outras ocasiões com a decisão de deixá-la seguir o seu rumo, trilhar o seu caminho, sem qualquer interferência ou intervenção da sua parte. Todos os pais conhecem essa opção e sofrem diariamente com ela. O que você tem a oportunidade de fazer pelos menos favorecidos é relembrá-los, isto é, fazê-los ter uma nova opinião sobre si mesmos. E você tem de ter uma nova opinião sobre eles, porque se você os considerar desventurados, eles serão. O grande dom de Jesus era ver todas as pessoas como realmente eram. Ele se recusava a se guiar pelas aparências, a acreditar no que as outras acreditavam em relação a si mesmas. Sempre teve um pensamento superior e convidou as outras pessoas a tê-lo. Contudo, Jesus também respeitou o que as outras pessoas escolhiam ser. Não exigia que elas aceitassem a sua
sua ideia superior, apenas a expunha como um convite. Ele também tinha compaixão, e se as outras pessoas escolhessem ver-se como seres necessitados de ajuda, não as rejeitava por sua avaliação falha, mas permitia-lhes amar a sua realidade e as ajudava carinhosamente a experimentar a sua escolha, porque Jesus sabia que para alguns o caminho mais rápido para quem eles eram era o caminho por meio de quem eles não eram. Ele não considerava esse caminho imperfeito e, portanto, o condenava. Também o via como perfeito e, por isso, apoiava todos os que eram quem desejavam ser. Por esse motivo, todos os que pediam ajuda a Jesus a recebiam. Ele não a negava a ninguém, mas tinha sempre o cuidado de fazer com que a ajuda que dava satisfizesse ao desejo pleno e honesto da pessoa. Se as outras pessoas buscavam realmente a iluminação, mostrando francamente que estavam prontas para ir para o próximo nível, Jesus lhes dava a força, a coragem e a sabedoria para fazê-lo. Ele se colocava corretamente como um exemplo e as incentivava, se não pudessem fazer outra coisa, a ter fé nele. Dizia que não as tiraria do bom caminho. Muitos realmente tiveram fé nele. E até hoje Jesus ajuda aqueles que evocam seu nome, porque a sua alma tem o compromisso de despertar aqueles que tentam estar totalmente despertos e vivos em mim. Contudo, Cristo tinha piedade daqueles que não agiam dessa forma. Por isso rejeitava a hipocrisia e, como faz o seu Pai no céu, nunca fazia julgamentos. A ideia de Jesus do amor perfeito era dar a todas as pessoas exatamente a ajuda que pediam depois de dizer-lhes o tipo de ajuda que poderiam obter. Ele nunca se recusava a ajudar ninguém e, no mínimo, ajudava com a ideia de que você fez a cama, agora deite-se nela. Jesus sabia que se desse às pessoas a ajuda que pediam, em vez de apenas a que queria dar, estaria dando-lhes poderes no nível em que estavam prontas para recebê-los. Esse é o modo de agir de todos os grandes mestres, daqueles que viveram em seu planeta no passado e dos que vivem atualmente.